Eu gostaria de começar falando a respeito de um filme que eu gosto muito, que eu aconselho você a assisti-lo depois na sua casa, quando você tiver um tempo grande, que se chama O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão é um filme dirigido pelo Francis Coppola, que ali você tem o Al Pacino estrelando o filme bem no comecinho da sua carreira, ele cheio de vigor. E o filme é uma adaptação de um livro que tem o mesmo nome, do Mario Puzo, que também é excelente, vale super a pena a leitura desse romance. E é um filme que trabalha questões sobre honra, respeito, dignidade, palavra, mas também sobre cobiça, traição, hipocrisia. Então é muito interessante, é um filme que vale a pena assistir com atenção. E neste filme tem uma cena bem no comecinho que sempre me prendeu. E assim, não é spoiler porque, gente, esse filme tem o que? Uns 50 anos. Então se você não assistiu, sinto muito, você vai ouvir a cena. Bom, tá lá o Don Corleone e ele tá numa mesa de negócios. Ele tá negociando algumas coisas e ele tá ouvindo o cara que tá fazendo a proposta para ele. E enquanto o cara tá fazendo a proposta para ele, o filho dele que tá junto, o filho do Don Corleone, que tá junto ali participando da negociação, ele não se aguenta, não aguenta a boca, e ele fala e faz uma pergunta com aquele negociador a respeito de uma preocupação, de um medo que ele tinha sobre aquilo que estava sendo negociado. E então o Don Corleone, ele irrompe e, pedindo desculpas, ele diz assim: tenho uma fraqueza sentimental pelos meus filhos, como pode ver. Eu os estraguei. Eles falam quando deveriam ouvir. E isso sempre me chamou a atenção, porque eu não sou filho do Don Corleone, mas meu pai já me disse isso algumas vezes. Você fala quando você deveria estar ouvindo. E eu tenho inúmeros episódios constrangedores que eu poderia contar de quando eu ouvi isso, mas eu vou contar um que não é tão constrangedor assim, que é uma vez que nós conseguimos finalmente o dinheiro para nós comprarmos o nosso tão sonhado PlayStation 3. E o meu pai, contrariado, né, levou a gente no carro junto para ir fazer essa compra. E meu pai sempre foi um bom negociador. Ele sempre conseguiu fazer bons negócios. E ele levou a gente junto no carro. E no carro ele foi falando: olha, vocês fiquem quietos. Vocês fiquem quietos. Deixa o pai negociar. Não fala nada. Fica quieto. Fica quieto. E a gente no carro, enquanto não estávamos na loja, tínhamos a ansiedade controlada, né? Mas quando a gente desceu na loja e o cara, o vendedor, disse o valor, eu, que me julgava ao ápice dos meus 15 anos, 14 anos, entendedor dos valores do videogame, dos jogos e dos controles, na hora que o cara disse o valor, eu disse: não é, tá muito bom esse preço. O meu pai fez assim, ó. Ele olhou pra mim, e aí ele levou meu irmão para uma outra seção da loja e falou: fica aqui, fica quieto. E eu tentei argumentar um pouco, mas ele: não, fica aqui, fica quieto. E eu fui convidado a não falar mais. E por quê? Porque apesar de eu realmente saber os valores, eu não entendia do mercado, eu não entendia das negociações, e tinha muita vontade de falar e pouca vontade de ouvir. Tinha muita vontade de pôr para fora o que eu pensava e pouca disposição em ouvir o que uma pessoa mais experiente pensava. E muitas vezes me portei, e para minha tristeza, algumas vezes ainda me porto, como esse filho do Don Corleone, o Sonny, que
fala quando deve escutar. E por que isso é importante? É importante porque nós estamos diante de um Deus que se importa com as palavras. É importante porque nós estamos diante de um Deus que se importa com o controle da nossa boca e com o controle das palavras. Nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que faz o universo pela palavra. Ele é um Deus que jura pela palavra, que jura por seu nome. Ele é um Deus que a Bíblia diz que a sua palavra não volta vazia. Ele é um Deus que diz que o céu e a terra podem passar, mas que as suas palavras não passarão. E como diz o Quintana, mas as minhas palavras passarinhos, né? Ele é um Deus que é a própria palavra que se fez carne. E portanto Deus se importa muito com a palavra. Ele se revela pela palavra. Onde é que nós aprendemos sobre Deus, se não pela própria palavra de Deus? Deus leva a sério a palavra. Deus leva a sério o que Ele diz. E o problema disso é que nós não levamos a sério. Nós não levamos a sério o que nós falamos. Nós não levamos a sério as nossas palavras. Deus se importa com as palavras, mas nós muitas vezes não nos importamos. Nós não damos tanto valor à palavra quanto nós deveríamos dar. E portanto, nos passamos por tolos. Como o Mike de 14 anos e o Sonny Corleone, que dizem quando deveria estar escutando. E o problema que muitas vezes, por não darmos importância à palavra e falarmos quando deveríamos escutar, é que nós nos tornamos obstáculos para nós e para os outros. Nós somos pessoas que, por falarmos sem pensar, passamos a ser tropeço para quem está à nossa volta. Então eu separei aqui algumas coisas que Tiago, o irmão de Jesus, nos diz na sua carta. Algumas coisas, e para ser mais preciso, 3 coisas que nós fazemos por não darmos importância à palavra. Então, se você puder, abra comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Lembrando que a carta de Tiago é uma carta de sabedoria. É como um texto de sabedoria do Antigo Testamento, como Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios, Eclesiastes, tá? Então o que Tiago está mostrando é: você quer ser sábio? Você quer alcançar a sabedoria? Então preste atenção no que eu vou te dizer. E aqui ele está nos mostrando parte de como podemos alcançar a sabedoria. E ele diz assim: meus amados irmãos, tende certeza disto: todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante,
é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração, e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Amém. Bom, meus irmãos, a primeira coisa que Tiago nos aponta é que quando nós não somos bons ouvintes, nós somos anti-culto. O que isso quer dizer? Quer dizer que a essência do nosso relacionamento com Deus está em ouvirmos mais e falarmos menos. E eu tenho certeza que a sua mãe já sabe disso. Por quê? Porque ela sempre diz para nós: Deus te fez com o quê? 2 ouvidos e uma boca. Todo mundo conhece isso. Uma mãe que não falou isso faltou na escola de formação das mães. Deus te fez com 2 ouvidos e uma boca. Então escuta mais e fala menos, menino. Da mesma forma, quando nós nos aproximamos de Deus, ansiosos por falar e não prontos para ouvir, nós estamos trilhando o caminho do tolo, daquele que não é sábio, daquele que quer servir a Deus do jeito que quer servir a Deus. É interessante que Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 5, ele diz que aquele que se aproxima de Deus deve guardar os pés, ou aproxime-se com reverência, isto é, tenha cuidado com a forma que você se aproxima de Deus. Se aproxime para ouvir e não para falar, pois é em vão que oferece sacrifícios e oferece para o próprio mal. O que Salomão está dizendo em Eclesiastes, em outras palavras, é: você tem se aproximado de Deus, mas de forma irreverente, não respeitando a autoridade que Deus é, e que portanto tem o direito de falar primeiro, de ser escutado e de te dizer o que é que Ele quer que seja oferecido. Você está pronto para entregar sacrifícios? Você está pronto para entregar diante de Deus as suas palavras, a sua adoração? Mas Salomão diz: está aí o problema, porque quem disse que Deus quer isso que você quer dar? Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus para adorá-lo, e tudo o que nos preocupa é a intenção do nosso coração. Bom, o importante é o que eu tenho no coração, né, Mike? A minha intenção, eu quero servir ao Senhor. Sabe quem adorava assim? Em Malaquias, o profeta diz que os sacerdotes, ali após a reconstrução do templo de Zorobabel, eles entregavam para Deus sacrifícios que Deus não tinha pedido. Deus tinha pedido animais puros, perfeitos, mas eles davam um animal caolho, manco, com mancha, e diziam: não, o importante é que a gente está entregando sacrifício a Deus. E Deus diz assim: eu tenho vontade de esfregar esterco na cara de vocês, porque é uma adoração falsa. Porque não basta que nós entreguemos a Deus com boas intenções, mas Deus exige um tipo certo de adoração, uma forma certa de adoração.
nós não estamos acostumados mais com isso, porque vivemos num mundo onde se pode fazer as coisas do seu próprio jeito. Você pode amar do seu próprio jeito, você pode obedecer do seu próprio jeito, você pode falar do seu próprio jeito, você pode ser quem você é. Mas para nos achegarmos a Deus, para que possamos cultuar a Deus de verdade, precisamos primeiro ouvir. Estejam prontos para ouvir, e se demorem, sejam tardios para falar. Sabe, muitas vezes nós escondemos a nossa tolice na fala. Nós ficamos ali sangrando as palavras, tentando se passar por inteligente, tentando se passar por espiritual, mas o que isso acaba mostrando é que no fundo nós somos tolos, que não sabem escutar, que não sabem a hora certa de fechar a boca. E percebe que Tiago une o tardio a falar junto com o tardio a irar-se. Porque o tolo, mais do que querer falar rapidamente, falar mais do que os outros, ele é rápido em ficar irado. Porque a ira é a prática da tolice. Conheça alguém irado e você conhecerá alguém que não é sábio. Mas aquele que se dispõe a ouvir, a escutar a palavra da salvação, não é isso que Tiago fala? Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Diante de Deus, mais importante do que saber falar é saber ouvir. Porque as palavras de Deus valem mais que as tuas. Mas nós não sabemos ouvir. Nós não sabemos oferecer uma obediência silenciosa. Nós não sabemos oferecer nem mesmo um ombro silencioso. Quantas vezes nós vemos pessoas sofrendo em volta de nós, e em vez de deixarmos essas pessoas falarem, nós queremos dar resposta. Queremos responder, acusar, falar, não, é por conta disso, é por conta daquilo. E eu aprendi com um professor meu que talvez uma das coisas mais importantes que você pode oferecer a alguém é a presença com o silêncio. É ficar ali, presente de verdade, não viajando, mas quieto, ouvindo, esperando se você terá que falar alguma coisa. Vocês não percebem que o culto, ele tem um ponto principal? Que ponto é esse? A palavra. A hora que Deus fala e nós escutamos. Mas a gente é tão ansioso que a gente quer conversar, a gente quer mandar mensagem, a gente quer rir. A segunda coisa que Tiago nos aponta é que quando nós não damos valor à fala, à palavra, nós passamos a ser, primeiro, anticulto, segundo, antigênesis. Por quê? Vejam o que ele diz no versículo 22. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho,
porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Deus faz pela palavra, mas nós muitas vezes falamos e não fazemos. O quanto isso é uma abominação a Deus. Se Deus, por excelência, é aquele que faz o que fala e que faz falando, quem é aquele que por excelência fala e não faz, senão o diabo? Por isso que a filha mais prodigiosa do diabo é a mentira, porque ela é o próprio ato de falar e não fazer. E quantas são as vezes que nós saímos espalhando falas, palavras e não as praticamos? Salomão diz em Eclesiastes 5 também, que no momento dos sonhos nós descontrolamos a nossa língua e saímos a falar coisas que não vamos cumprir. Isso é, muitas vezes nos deixamos falar pela empolgação, coisas que não calculamos o custo, que não pensamos a respeito da prática, se somos capazes de fazer o que dissemos que vamos fazer. E nos assemelhamos assim ao anticriador, o que destrói Satanás. Porque o Criador é aquele que faz, que se compromete com o que fala. Enquanto que Satanás é aquele que se compromete não por fazer, mas por destruir. E portanto se vale, se usa das palavras que não têm prática. Quantas vezes nós saímos por aí e dizemos e fazemos compromissos, por exemplo, que não vamos cumprir. Nós somos os reis da desculpa meia hora antes, não é? Nós demos uma palavra, então meia hora antes a gente fala que o meu carro, ele precisa virar a chave para ligar, e aí, poxa vida, não vai dar tempo. Somos aqueles que fazem promessas solenes que não cumprimos, que fazem juramentos, aqueles que a prática não condiz com a fala, aqueles que devem no mercado, que mentem, que contam histórias, que pior de tudo, aqueles que estão se auto-enganando, porque o pior engano de todos é o que a gente faz com a gente mesmo. Qual é o exemplo que Tiago dá aqui? É como o homem, aquele que ouve e não pratica, é como o homem que se olha no espelho e saindo se esquece de como era. Gente, quem é que se olha no espelho e se esquece de como é? Se isso está acontecendo com você, consulta amanhã, rápido, bem rápido. Mas o que Tiago está mostrando para a gente? Que para que você possa se enganar, você tem que o quê? Esquecer que o que você falou para você é mentira. Eu ouvi um exemplo bem legal sobre isso, que é assim: a pessoa é atrasada por natureza. Quando Deus fez ela 30 minutos para trás.
Você 30 minutos para trás a vida toda. Então ela pensa numa solução: eu vou adiantar todos os meus relógios 30 minutos para frente. E ela faz isso. E ela começa a viver. E ela esquece que estão todos os relógios 30 minutos adiantados. Até que um dia ela entra no carro e o relógio do carro tá certo, tá 30 minutos para trás. E aí que ela faz? Eu estava correndo, eu tenho tempo. Pronto, atrasa. Por quê? O auto-engano só funciona quando você se esquece. O que Tiago está dizendo é que o tolo, aquele que não tem compromisso com a palavra, aquele que fala e não faz, ele vive tentando se esquecer para poder continuar no seu engano. Mas eu não sou tão ruim assim. Eu falei, mas na hora, sabe como é, né? Às vezes escapa. Eu achei que eu ia dar conta. Eu achei que eu ia cumprir. Fica se enganando, fica contando mentiras para si, e que para que possa sustentá-las, precisa se esquecer de quem é. Precisa contar para si mesmo uma versão de si que não é do espelho. O anticriador, o anti-Gênesis, é aquele que precisa ressignificar o sofrimento, é aquele que precisa ressignificar o que Deus pede, porque não quer praticar, quer sofrer aquilo que quer sofrer. Quantas pessoas não estão por aí? Olha o que Deus está fazendo, olha esse sofrimento que Deus está me dando, mas eu estou pagando o preço. Meu irmão, sofrer por conta de dívida que você fez não é sofrimento que Deus colocou. Sofrer por conta de traição que você fez não é sofrimento que Deus colocou. Sofrer por conta de amizade que você quebrou, sofrer por conta de palavra que você deu e não cumpriu, não é sofrimento que Deus colocou para você sofrer. Isso é Deus abatendo o soberbo. Deus corrige os humildes, mas abate os soberbos. Para de ressignificar. Sofrer aquilo que deve ser sofrido é nos termos de Deus, do jeito de Deus. É quando Deus diz: olha, você não pode ter essa amizade, e você sofre isso. Quando Deus diz: olha, você não está pronto para viver esse momento, e você sofre aquilo, e você obedece. E você faz sem falar, porque você é ouvinte e praticante, e oferece a Deus a obediência que é pura. Qual obediência é pura? A obediência silenciosa. E por fim, o que Tiago nos mostra a partir do versículo 26: se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração, e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades, e não se deixar contaminar pelo mundo. Anticulto, anti-Gênesis e anti-Pentecoste é aquele que não refreia a língua. Em Pentecostes, vocês lembram? Atos 2, se você não lembra, tá aí sua tarefa de casa. Atos 2, Deus usa um instrumento naquela situação, naquele momento. Que instrumento é esse? A língua.
a palavra e o Espírito Santo, usando aquelas línguas de fogo, faz de muitos povos um só. Faz de muitos diferentes uma só igreja. Faz de um momento que aparentemente estava confuso, por meio de Pedro ele traz discernimento, clareza, confronto de pecados. Mas muitas vezes nós entregamos aquilo que deveria ser feito pelo Espírito para fazermos por meio de Satanás, e deixamos de usar as línguas de fogo para fazer da língua fogo. Lembram? Você já viveu uma situação dessa? Tá tudo bem na sua casa, aí quebra um copo, começa uma briga, e tudo aquilo que Deus te deu a missão de trabalhar no seu esposo, na sua esposa, de falar em amor, de falar em calma, você fala com a língua de fogo do Satanás. Também, olha você como é. E veja, você tem uma missão na sua casa. A missão de falar a verdade em amor, a verdade que unifica, a verdade que transforma, a verdade que esclarece, a verdade que se lembra dos esquecidos. É por isso que Tiago está falando, olha, a verdadeira religião é lembrar daqueles que ninguém lembram, da viúva, do órfão. Mas nós deixamos Satanás usar a nossa língua para falar aquilo que deveria ser falado pelo Espírito, falarmos por meio de Satanás. Por isso, aquele que não refreia a sua língua é anti-Pentecoste. Ele não é só anti o culto a Deus, ele não é só anti a criação, a obra criadora de Deus, como ele também é anti a obra do Espírito Santo. Porque quando ele abre a boca é para desunião, porque quando ele abre a boca é para obscurecer, para separar, para esquecer, para trazer desavença, em vez de trazer mudança, transformação, humildade. Deixamos o diabo usar nossa língua em gritos de autojustificação, quando poderíamos deixar o Espírito Santo nos tomar e nos fazer sermos claros. Usamos a língua para fazer de um só povo muitos, para esquecer em vez de lembrar, para afastar em vez de unir. Usamos a língua para esconder que somos tolos, e é justamente aí que provamos a nossa tolice. Este é o nosso diagnóstico, e a palavra para este diagnóstico na Bíblia é hipocrisia. Um povo de dois corações, um povo de duas almas, que diz uma coisa e faz outra, quando o nosso Deus é um Deus que faz o que diz. Um povo ansioso para falar, mas com muita dificuldade de ouvir, de aprender. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que me alegra na quarta-feira é quando eu estou aqui falando e eu vejo os irmãos que pregam, inclusive o nosso pastor, ouvindo. Desconfie de um pregador que não escuta. O que faremos então se o nosso diagnóstico é hipocrisia? O que faremos então se a nossa língua é dupla?
se o nosso comportamento não condiz com a nossa prática? Como viveremos de maneira sábia? Como viveremos de acordo com o Deus que faz o que fala e que fala fazendo? O Evangelho tem a resposta para nós. Em Isaías 6, o texto que eu citei no começo, veja só o que acontece. Isaías dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés. Lembra de Salomão? Falando, se aproximar da presença de Deus, cubra os seus pés. Com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que chamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim! Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, que não ouve para falar, que fala e não faz, que deixa Satanás usar a boca. E habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa é a condição que nós devemos nos encontrar aqui. Diante da visão de Deus, o que devemos dizer é: ai Senhor, ai de mim, porque os meus lábios são impuros. Mas nós temos um Deus de graça. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto te tocou os teus lábios, e a tua culpa foi tirada, e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: aqui estou eu, envia-me. Nosso clamor essa noite deve ser por misericórdia de Deus, para que Ele envie os seus anjos aqui e queime os nossos lábios com a brasa do altar, para que então nós finalmente possamos responder o chamado de Deus e sermos enviados por Ele e não por nós. Deus envia os servos. Deus chama os servos em que primeiro Ele queimou os lábios, e que portanto, com os lábios queimados, sabe a quem pertence a palavra, o valor que ela tem, e porque foi enviado não por si, não para fazer o seu nome, não para fazer o bem a si mesmo, mas para unir, para lembrar dos esquecidos, para alcançar os perdidos, para ir por Deus e não por si mesmo. Que o Senhor queime nossa boca essa noite.